revista Jacobina, que é a antiga Jacobin Brasil. Olha só. Um novo processo mostra como a Meta coloca crianças em perigo. A Meta é a matéria do Rob Larson com a tradução da queridíssima Sofia Schurig. A Meta, empresa mãe do Facebook, está enfrentando um enorme processo alegando que a empresa está prejudicando conscientemente os jovens, incluindo ao aceitar o uso por menores de idade. Documentos judiciais sugerem que isso é verdade e que os executivos têm sido notoriamente insensíveis aos danos causados às crianças. No outono passado, que na verdade foi no começo do ano passado, então. Além do Distrito de Colômbia, processaram a Meta, empresa corporativa do Facebook e do Instagram, por projetar internacionalmente os seus aplicativos populares para maximizar o tempo de uso do usuário, enquanto escondem danos aos usuários, especialmente aos jovens, por mantê-los utilizando a plataforma. Os estados também alegam que a empresa tem conhecimento de um grande número de usuários menores de idade e aceitou tacitamente o uso deles na plataforma. Essa ação é separada de outro processo movido pela Meta pela Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos e 46 estados norte-americanos, por monopolizar as mídias sociais por meio de aquisições do WhatsApp e do Instagram, que atualmente aguarda uma data de julgamento. As penalidades para esse novo caso sobre os danos aos jovens provavelmente estão na faixa de centenas de milhões de dólares, possivelmente mais, somando-se aos danos já sofridos pela reputação da empresa. Os estados também buscam medidas judiciais para obrigar a Meta a desistir de algumas das suas práticas mais desonrosas. As gigantes de tecnologia costumam prevalecer em ambientes legais, mas o volume de casos e o endurecimento das atitudes bipartidárias em relação ao gigante das redes sociais sugerem que a maré pode estar lentamente virando. Como alguém que leu e escreveu extensivamente sobre desafios legais enfrentados pelas Big Techs, esses processos envolvem alguns dos documentos mais flagrantemente incriminatórios que vi se tornarem públicos. Os documentos recentemente divulgados, sem censura em particular, estão repletos de conversas surpreendentemente embaraçosas entre os executivos mais graduados da Meta, com o presidente Mark Zuckerberg sendo particularmente prejudicado. Ele aparece nas conversas, tá, gente? Tem uma matéria grande, uma do Wall Street Journal e outra da Mother Jones, que mostram Mark Zuckerberg manipulando dados políticos nas eleições. Adolescentes são insaciáveis. Os efeitos psicológicos negativos do uso intensivo das mídias sociais citados pelos estados incluem insônia, ansiedade e interferência na vida diária. Aliás, eu não sei a matéria é sobre adolescentes, mas eu não sei vocês. Eu tô sendo afetado pelas redes sociais nesse aspecto. Não sei se isso também chega pra vocês, essa questão dos problemas mentais. Obrigado. Eu tô sendo afetado por esse inferno informacional, né, gente? E eu não sei como é que vocês estão com isso. Digam nos chats ou no superchat, se vocês puderem mandar aqui, que é bastante importante. O uso excessivo de notificações e a rolagem infinita dos feeds de aplicativo criam o que os estados chamam de recursos de produto psicologicamente manipuladores. Os estados alegam que a Meta capturou os usuários injustamente e os viciou na plataforma. Essa alegação é um tanto obscura à primeira vista. Todos nós não estamos usando as redes sociais mais do que deveríamos, e isso é realmente culpa da Meta. Mas há uma compreensão estabelecida na lei que a juventude vem com certas vulnerabilidades e que os jovens não devem ser tratados como tomadores de decisão totalmente autônomos. Essa compreensão é refletida nos requisitos legais, que vão desde restrições de idade mínima para comprar tabaco até leis de idade de consentimento. Eu já passei por isso, ó, o Alisson falando aqui no nosso chat. Ó, a Eliane também, ó, eu me sinto afetada pelas redes sociais. Gente, a gente precisa regular isso aí, tá? Precisa regular. A gente precisa também revisar o jeito que a gente usa as redes sociais. É legal você estipular, dicas do Pedrinho, tá? É legal vocês estipularem um horário pra usar, determinado horário deixem de usar. Eu não cumpro o que eu tô falando, tá? Mas eu tô pensando bem de vocês.
Faça uma dieta interessante de fontes de notícias. Não leiam só sobre política. Assinem canais de ciência, assinem canais de bem-estar, assinem canais de literatura para vocês diversificarem. E isso tudo é muito importante. Meta é diferente das versões antigas. A empresa do... O que me pega na empresa do Facebook é a falta de resposta, tá, gente? Eu tô conseguindo ter algum avanço no meu caso porque eu conheço um amigo que trabalha lá dentro. Mas assim, se for pelos canais oficiais, é uma tristeza, sinceramente. A América Corporativa tem um longo histórico de tentar explorar essas vulnerabilidades que o governo tentou remediar com medidas como proibições de publicidade para cigarros. No entanto, os designers de redes sociais são notórios por criar plataformas com algoritmos que aprendem rapidamente os interesses do usuário e oferecem a eles um fluxo interminável desse conteúdo, custe o que custar. O ponto possivelmente mais incriminador nesse sentido é uma apresentação interna da Meta sobre o design de produtos de 2020, afirmando que a empresa deveria aproveitar das fraquezas psicológicas reconhecidas há muito tempo dos jovens usuários, observando que eles são predispostos a impulsos, pressões dos colegas e comportamentos arriscados, potencialmente prejudiciais. A apresentação argumentava que, em vez de projetar as suas plataformas para evitar prejudicar os menores, ela deveria aproveitar as suas vulnerabilidades. Os adolescentes são insaciáveis quando se trata de efeitos de sentir-se bem da dopamina, diz a apresentação. Ela continua observando que a plataforma legada do Facebook já é projetada para fornecer regularmente o golpe da dopamina de gratificação social, construindo um hábito duradouro. Mas não está claro se a alegação legal dos estados sobre os danos ao usuário prevalecerá nos tribunais, uma vez que os usuários tecnicamente dão consentimento informado ao criar contas. Há pouco precedente legal para responsabilizar as empresas pelo uso excessivo de seus produtos aos consumidores. Vozes internas. A parte mais forte do caso será provavelmente a alegação de que as plataformas da Meta estão infestadas de usuários menores de idade. Apesar de ter sido notificada mais de um milhão de contas ativadas por usuários menores de 13 anos, a empresa desativou apenas uma fração delas. E os estados chamam o uso de menores de idade no Instagram de um segredo aberto dentro da empresa. A plataforma continuou a coletar dados pessoais dos usuários menores de idade, como gênero e data de nascimento, o que provavelmente viola a Lei de Proteção à Privacidade Online Infantil, o COPPA. Essa lei exige que as empresas obtenham permissão dos pais antes de coletar dados dos menores. Os documentos internos na reclamação não selada são bastante explícitos, incluindo um diagrama da empresa descrevendo como a Meta monitorava diariamente a proporção de usuários menores de 13 anos no Instagram. Os documentos da empresa descrevem uma estimativa algorítmica de até 4 milhões de contas de menores de idade, que incluem diagramas internos mostrando um forte uso por crianças de 11 e 12 anos. A Meta emprega medidas fracas de verificação de idade, exigindo apenas declaração de idade do usuário e contando apenas um pequeno número de funcionários lidando com uso denunciado de menores de idade. O Instagram tem um grande número de contas de menores denunciadas aguardando revisão. Não ajuda o caso da recente reportagem liderada pelo Wall Street Journal sobre o recurso de vídeo do Instagram, o Reels, que é projetado para maximizar a interação do usuário, assim como o restante das plataformas online, partindo da simples observação de que muitas contas de mulheres jovens influenciadoras, como ginastas ou revisoras de produtos, têm um grande número de homens adultos entre os seus seguidores. O jornal criou contas falsas para seguir essas mesmas jovens mulheres. As contas falsas foram então incentivadas pelo algoritmo a seguir outros usuários adultos que postam extensivamente sobre sexo com adultos e jovens e estão mostrando vídeo após vídeo de sexo adulto, jovens envolvidos em atividades de flerte e anúncios de marcas nacionais. Os repórteres do jornal concluíram que, enquanto a ginástica pode parecer um tópico inócuo, o rastreamento comportamental da Meta descobriu que alguns usuários do Instagram que seguem meninas pré-adolescentes desejarão se envolver com vídeos sexualizando crianças e, em seguida, direciona tal conteúdo
para eles. É absurdo mesmo, viu? A internet precisa de regulamentação urgente, cara. É absurdo isso aí. A natureza radioativa da sexualização da juventude é tal que esse assunto específico provavelmente será abordado pela empresa, especialmente se levar a responsabilidade sob a copa. As forças de mercado parecem não impedirão esse comportamento. O jornal leu documentos da empresa mostrando que os funcionários de segurança da empresa têm amplamente proibido alterações na plataforma que possam reduzir a quantidade mensurável de usuários ativos diários. Ou seja, eles não querem mexer nisso aí. Metamaldição. Outro aspecto interessante da reclamação dos estados diz respeito à tomada de decisões relacionadas a esses problemas, especialmente ao abuso de notificações para manter os usuários presos a seus dispositivos e às plataformas. O próprio diretor de marketing da empresa apoiou uma proposta para reduzir o uso pesado de notificações da plataforma, escrevendo em um e-mail: fundamentalmente, eu acredito que abusamos do canal de notificações como empresa. O chefe de produto concordou apenas para ser sobrepujado pelo próprio Zuckerberg. Outro executivo disse mais tarde que a métrica da empresa para uso diário é uma preocupação maior para Mark agora do que a experiência do usuário. Essa atitude imperiosa vem do tamanho ainda gigantesco da plataforma e da sua aparente capacidade de absorver punições sem muitas consequências. Basta lembrar o infame escândalo de aspiração de dados pessoais pela Cambridge Analytica em 2018-19, quando a FTC considerou o Facebook culpado por violar os termos de proteção de privacidade de seu decreto de consentimento de 2011 e multou a empresa em uma taxa gigantesca de vários bilhões de dólares. Como foi relatado à época, a multa equivalia a 9% da receita do Facebook apenas naquele ano. Mesmo enquanto enfrenta múltiplos desafios legais sob o peso de documentos incriminadores, a empresa não está exatamente fugindo das controvérsias políticas. A Meta está bloqueando atualmente as notícias no Canadá em protesto contra a lei de notícias online, que exigiria que as empresas de mídia social pagassem as organizações de notícias por notícias compartilhadas em suas plataformas. Depois de 4 meses, o uso do Facebook no Canadá mal diminuiu, mas os legisladores e reguladores estão cada vez mais irritados com a empresa. Nos Estados Unidos, a empresa anunciou recentemente que permitirá anúncios políticos questionando a integridade das eleições presidenciais de 2020, mas não da próxima corrida de 2024. Depois de anos crescendo com lucros declinantes, em parte devido ao gasto massivo da empresa no desenvolvimento do seu fracasso no metaverso, a empresa está de volta no verde. As receitas e os lucros aumentaram 2 dígitos nos últimos trimestres depois que Zuckerberg demitiu mais de 21 mil funcionários. Layoffs, né, gente? Mas mesmo o afeto dos investidores de Wall Street não pode ser suficiente para uma empresa com tantas observações incriminatórias nos registros públicos. Ações públicas contra as grandes plataformas geralmente perdem força ou resultam apenas nas penalidades economicamente modestas, como multas de milhões de dólares. Se a Meta continuar nessa série vitoriosa, depende de quão dispostos os juízes de distrito estão a continuar ignorando a vergonhosa lavagem de roupa suja corporativa, meus queridos e minhas queridas. Rob Larson é professor de economia da Tacoma Community College e é autor de Beach Tyrants, The Political Economy of Silicon Valley, publicada pela Haymarket Books. E essa matéria é bem importante, tá, gente? É uma continuação de outras matérias. Eu li a matéria da Mother Jones esses dias. E é bastante importante, tá, gente?